Olá, mais uma vez venho trazer a preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra, movida pelo Espírito Santo de Deus, há de lhe trazer muita visão, sabedoria e, quem sabe, um despertar para realizar a obra do Senhor. O livro de Êxodo, no capítulo 4, no verso 10, diz assim a palavra: Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a este teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Sabe, Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó. Teve toda a sua criação, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. E por cerca de 40 anos, ele deixa o palácio e vai viver distante do palácio. E aqui começa uma grande história deste homem. E às vezes nós temos a nossa história marcada por Deus, convocada por Deus, e temos algumas dificuldades, e Moisés também. Porque depois de ser criado dentro do palácio, embora sendo um hebreu, ele tinha uma forma de se comunicar dentro do palácio completamente diferente do que havia fora do palácio, principalmente com os hebreus. Mais tarde vai viver um outro momento da sua história com um outro povo, uma outra forma de comunicação. E agora Deus o convoca, Deus o chama para uma grande obra, e uma obra muito delicada, porque era libertar o povo que estava há cerca de 400 anos escravo dentro do Egito. E a resposta de Moisés é para Deus: não sei falar, não sou um homem eloquente, não sou um homem capaz, não sei nem como me dirigir a Faraó. E então Deus vai dizer a Moisés o que ele está dizendo a cada um de nós neste dia: sou eu que colocarei na sua boca o que hás de falar. Sabe, quando eu começo a entender o propósito de Deus para a minha vida, quando eu começo a entender o propósito de Deus para o meu ministério, quando eu começo a entender o que Deus quer para mim, eu começo a ter a convicção de que é Ele quem chama e é Ele quem capacita. Há uma frase que a gente gosta muito de colocar, é sempre fugir da nossa responsabilidade. É sempre dar uma justificativa para não fazer a obra, para não estar comprometido com a obra, para não ter as dificuldades. Mas quando eu começo a apontar para a direção de Deus, e Deus começa a apontar para a direção minha e sua, precisamos ter a convicção de que é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem usa. O nosso agir não é nosso, mas é um agir de Deus em nós. Então eu não posso fugir da responsabilidade que Deus me dá. Paulo vai tratar com a igreja de Corinto dizendo que um planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Alguém que começa a obra, nós não vamos concretizar. E é interessante porque Moisés começa essa obra, mas quem concretiza a promessa é Josué. A minha tarefa é ouvir e atentar para aquilo que Deus quer da minha parte, no meu tempo, agora. Quando eu começo a compreender o propósito de Deus para a minha vida, e eu me coloco à disposição, entender que é Ele quem vai nos usar.
E Deus não coloca diante de Moisés, porque Moisés começa a pontuar que ele não é eloquente, e Deus diz, olha, quem é que faz o cego? Quem é que faz o surdo? Quem é que faz o mudo? Sou eu. E sou eu também que colocarei na tua boca. Conhecemos a história de Moisés indo a Faraó e tendo dificuldades, e Deus mostrando, olha, diga para também o povo de Israel que sou eu que estou te mandando aí. Sabemos que até mesmo, por vezes, as pessoas têm dificuldades de entender o próprio Deus, o agir de Deus em nós. Estamos vivendo esse momento tão difícil, embora já um ano novo, ainda com a pandemia, ainda com algumas lutas, ainda com algumas dificuldades, mas nós não podemos esquecer que Deus é Deus. É Ele quem faz, é Ele quem realiza a obra através de nós. Eu não sei o que Deus quer de você, mas você deve saber o que Deus espera de você. Talvez, quem sabe, na sua família, quem sabe com seus vizinhos, quem sabe com seu colega de trabalho, quem sabe dentro da igreja, algum ministério, alguma tarefa que Deus quer. Precisamos estar sensíveis a ouvir o que Deus espera de nós. Nós não adianta nós ficarmos tentando dar desculpas, porque o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos prepara. Sabe, nós temos muitas escolas preparatórias para a obra, mas nada se compara ao agir de Deus sobre nós, o chamado de Deus sobre nós. Quando entendemos que o propósito que estamos vivendo é para a glória de Deus e nos colocamos à disposição dele, sabemos que é Ele. E olha que história linda. Moisés tira o povo de Israel. Imagine, quase 2 milhões de pessoas saindo de Israel sob o comando de Moisés. Sabe por quê? Porque ele ouviu Deus. Eu não sei quantas pessoas você vai tratar, quantas pessoas você vai abençoar, quantas pessoas você vai falar de Deus. Mas permita ser usado por Deus. Não se inferiorize, porque o Deus que te fez é o Deus poderoso, é o Deus perfeito e é o Deus que vai te capacitar para a obra. Não se julgue incapaz, porque é Deus quem chama. E se Ele chama, Ele capacita. E se Ele capacita, Ele usa. Seja você um instrumento de Deus nesse tempo, onde muitas dificuldades têm surgido, mas alguém precisa fazer a obra. E esse alguém é você, esse alguém sou eu. Vamos orar. Pai, obrigado porque Tu és o Deus poderoso, o Deus que chama, o Deus que usa, o Deus que capacita. Usa-nos como instrumentos Teus neste tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe esta e outras reflexões que lá nós temos.